E aí pessoal, Saulo aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, venho mais um mês aqui, mais um dia mostrar como está indo minha carteira de investimento para vocês. Vou ler alguns relatórios que saíram das empresas que eu invisto e vou mostrar a atualização que eu fiz na minha carteira de investimento. Então acompanha aí a gente. Mas antes de tudo, se você gostar desse vídeo, já considere deixar seu like. E se esse vídeo te agregar em alguma coisa, já considere se inscrever no canal e acompanhar a gente nesse mundo de investimento. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa carteira. Bom, pessoal, nossa carteira atualmente ela está com 13.567,17, uma variação negativa de menos 6,44, sendo que o valor aplicado foi 14.501,77 centavos. Infelizmente a gente ainda está com essa rentabilidade negativa. O investidor 10, eu não sei por que, está com um probleminha aqui que o lucro tá como se fosse dobrado, tá? Os dividendos eles estão com um probleminha, tá como se fosse dobrado. Mas já mostro para vocês como era para ser o original. Aqui temos o ganho de capital, que na verdade é perda de capital. 984,61 centavos. Sendo aqui os dividendos, que é o que tá com problema no investidor 10, que tá 4.467,19. Se eu não me engano, era para estar por volta de 2. Que vocês conseguem ver no gráfico a nossa evolução desde o início, mês 1 de 2023, que foi quando eu comecei a investir realmente na bolsa, porque antes disso eu investia, só que eu fazia mais, era guardar dinheiro na caixinha do Nubank. Vamos aqui continuando. Aí esse daqui foi onde eu tirei o dinheiro que eu tinha guardado. Aí fui colocando de pouco em pouco, porque eu não tinha muita noção das ações, dos FIIs, o que eu podia fazer. Eu fui botando uma meta no mês de conseguir pelo menos investir R$ 100. Depois de um certo tempo eu comecei aumentando, 250. Hoje em dia eu estou tentando fazer uma meta de 500, mas tá meio difícil. Mas enfim, vamos continuando, ó. O gráfico subindo, subindo, subindo. Teve um momento aqui, foi nesse momento aqui, que infelizmente eu tive que tirar dinheiro porque eu tive problemas com uma cirurgia que eu tinha feito e não tava conseguindo pagar tudo bem direitinho. Aí eu fiquei com medo de ter que vender tudo. Depois de um certo tempo eu só deixei, né, as ações renderem um pouquinho. Voltei mais ou menos no mês 6 de 2025 e agora estamos seguindo o verdadeiro caminho. Eu vou mostrar aqui minhas ações, ó. Aqui do lado vocês conseguem ver, ó, 41,99%, 5.697,45. Cripto, eu tenho 6% e 44, 874,36. Cripto teve uma queda recentemente com o Bitcoin, mas tá, já estamos voltando. Renda fixa que eu tenho 512. Rates que eu comecei a botar recente, só tem uma cota do o famoso, tá? Vou mostrar já para vocês. 342,55. Stocks, que é a minha principal empresa que realmente eu tô gostando muito de ter ela na minha carteira, porque eu acho que ela tem uma valorização gigante pela frente. É uma ótima empresa. E é brasileira, né? Eu já mostro pra vocês. Stocks 307, FIIs 5.833, é uma baita renda. Ela está praticamente igual à quantidade de ações que eu tenho, justamente por conta dessa troca que eu fiz, que foi vender algumas ações para poder botar em FIIs para ter uma renda recorrente naquele momento que eu tive de dificuldade. Passando aqui para as ações, vemos aqui que Banco do Brasil, a gente está com 80 cotas, no valor médio de 21,65. Preço atual dela tá um pouquinho mais elevado, 24,73. Ela já chegou a estar num patamar mais alto, mas infelizmente ela deu essa queda. Queria ter comprado mais, mas eu tô bem cheio dela, tô com quase 2.000. Ela é uma empresa muito boa. Aqui, passando para Petrobras, a gente tem 35, no valor médio de 28,21. Preço atual dela tá 41, deu uma esticada por conta dessa guerra que tá escalando no Irã, contra Israel e os Estados Unidos. Mas eu creio que isso aí não vai durar muito tempo, não. Então, vamos passar aqui para a Ryzen, que é a das minhas maiores posições que eu tenho, que ela tá passando por um sufoco muito grande, porque a dívida dela é enorme. Inclusive, como eu vou ler os relatórios gerenciais aqui para vocês, eu vou dar uma explicada mais ou menos como o que que tá passando, né? O que se deve esperar pela Ryzen. Mas enfim, 1.100, valor médio de 2,6. Preço atual 0,6 agora, uma queda de 72%, R$ 1.600. Nossa valorização praticamente desvalorização é praticamente só dela. Passando sufoco é só isso, basicamente. Então, 616 dela, tá? Aqui temos a Pomo, Marco Polo, conhecida mais por fabricar ônibus.
Uns trens também. Multiplano, que é uma empresa que é dona de vários shops. 10 cotas dela ao preço de R$ 29,46. Hoje em dia ela tá em R$ 31,93. Uma valorização de R$ 24,70. 8% é uma porcentagem boa, mas queria que ela estivesse mais abaixo para eu poder comprar um pouquinho mais dela. Em 319, Três Tetos, que é uma empresa que ela trabalha mais com essa parte do grão, dos fertilizantes. O antes do agro, basicamente. Sanepar, que é a companhia de saneamento do Paraná. 30 cotas ao valor de 7,30. 7,83 o valor atual dela. Uma valorização de 7,26, que dá um total de 15,90. R$ 234,90 nela. Algum desses aí, provavelmente, nesses próximos meses, eu vou estar aumentando a quantidade deles, porque eles estão com bem pouco, então a valorização deles não vão ser significativa. Grandene, 50 cotas, ao valor de 5,45. Hoje em dia o valor dela tá 4,56, a desvalorização de 16%. 44,50, um valor de 228. Provavelmente esses que estão mais embaixo aqui vão ser os que eu vou colocar. Clambin, 50 cotas, ao valor de 3,70. Hoje em dia tá 3,89. Uma valorização de 5%, R$ 9,50. Passando aqui para os FIIs, podemos ver que eu não fiz muitas alterações. Vocês vão ver aqui embaixo o FII que eu adicionei, que foi o XPML. E já vou mostrar para vocês que ele é dono de vários shops. Passando aqui, o MXRF11, 200 cotas, preço médio dele 9,88, preço atual 9,77, uma desvalorização de 1%, 21,65 centavos. Mas a rentabilidade que a gente vê aqui do lado, 34,69, que é um dos FIIs que eu tenho mais antigo. Temos aqui o saldo de 1954. O Vigia também, que é um dos FIIs que eu tenho bem antigo na carteira. Tenho 5 cotas dele a 8,84. Ele fez uma subscrição agora, recentemente. Provavelmente eu vou estar adquirindo umas 20 cotas, não tenho certeza. Preço atual dele, R$ 10, uma valorização de 13%, 116. Uma valorização muito legal para um FII. BTHF, 100 cotas, ao valor de 8,73, preço atual 9,60, uma rentabilidade 9,92%, correspondente a 86,61 centavos. Aroa com 600 cotas ao preço médio de 1,02 centavos, muito baratinho. Ele é um dos meus FIIs que eu tô esperando muito dele. Que ele, apesar de ter esse valor muito barato, ele dá um rendimento muito legal. E ele está se valorizando bastante, como vocês podem ver aqui, 13%, uma rentabilidade de 84,90. Ele, hoje em dia ele já está 1,16 centavos. O preço que eu tenho, o saldo que eu tenho nele, 696, e ele me paga um dividendos legal. E vem subindo com o decorrer do tempo. Eu mostrarei já para vocês. Gary, 70 cotas, ao preço de 9,2. Hoje, atualmente, ele está com 8,45, uma rentabilidade negativa de 6, R$ 40,10. BTLG, 96,48, 5 cotas que eu tenho dele. Preço atual, 104,29. Uma variação de 8,10, com preço de 39,06 centavos. XPML, que foi o que eu adicionei recentemente, ele uma cota, consegui colocar ele de 110,28, o preço dele. Ele já deu uma valorizaçãozinha pequenininha de 0,07, que corresponde a 8 centavos. Passando aqui para a parte daqui para moedas, eu fiz a retirada do XRP, porque todas as moedas estavam caindo bastante. Aí eu decidi alocar um pouquinho mais em Bitcoin. Tanto que vocês podem ver aqui que o Bitcoin está com 539. Uma composição da carteira está quase em 4% dele. No caso eu ia vender também a ADA e a Solana, mas eu decidi não. Decidi deixar aí mesmo. No geral, aqui continuamos com a mesma quantidade. Bitcoin deu uma aumentadazinha leve. Eu vou mostrar já para vocês os lançamentos. Ethereum continua a mesma coisa, o USDC também, Nexo, ADA e Solana. Nesses aí eu não fiz alteração, mas vamos aqui ver que temos uma desvalorização bem grande nas criptomoedas, onde o Ethereum está com 84 negativo, o USDC 2 negativo, Nexo 32 negativo. 17 negativo a ADA, 20 a Solana. Mas com o decorrer do tempo eu acho que isso vai voltar e vai ficar normal. Passando aqui para os rates, estamos com a mesma quantidade, tá? A gente não fez essa mudança. Ainda estamos com uma cota, mas ele está se valorizando legal. $7
nesse tempinho que eu tenho dele e já me pagou 2 vezes os dividendos dele. Stocks, que no caso aqui eu vou mostrar pra vocês, fiz algumas compras no Nubank nesse tempinho que passou. Se eu não me engano foram 3 ou foram 2 cotas, já vou dar uma conferida aqui com vocês. O preço dele está bem alto por conta das taxas que tem na corretora, que é de R$ 1 praticamente. A valorização dele, que está negativa em US$ 9. E a renda fixa, que eu dei uma aumentada, eu botei, se eu não me engano, R$ 200 neles. E a gente vai conferir tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Estamos com um total de R$ 500 e R$ 12 de valorização. Quando eu atualizei aqui a página, já foi atualizada, tá? Aí, aqui é o lucro real, realmente, de 1.289,61 centavos, tá? Os dividendos que eu tive de 233,59. E vamos passar aqui para os proventos agora. Pronto, passando aqui para os proventos, tivemos Klabin, onde recebemos 2,28. BTLG, onde recebemos R$ 4. XPML, que foi o meu primeiro, justamente por esse motivo que eu comprei ele, que eu conseguia receber um pouquinho de dividendos no meio do caminho, já, 92 centavos. Aí Petrobras, que nos pagou 14,30. A UVG HF, que pagou 14,50. O MXF11, que pagou seus R$ 20. O BTHF 10,10. O OR, que foi, no caso, em dólar, que tá lá na corretora global. Aqui está mostrando em real, infelizmente. 0,98. Gari, 5,81. Aroa, 4,38. Passando aqui para a parte do lançamento, vocês conseguem ver aqui que eu comprei no Nubank uma cota ao valor de 15,35, mais uma cota do Nubank ao valor de 17,44. O XPML, que eu comprei uma cota também ao valor de 110,28. Comprei também mais 5 cotas do Banco do Brasil, 24,54. Vendi, tá? Que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, que eu vendi o Guar, que no caso foi mudado agora pela Riachuelo. Aqui na parte da criptomoedas compramos um total de 264,71. E como é o Bitcoin, ele está nessa forma decimal, onde tem mais números antes da vírgula, que fica até estranho de entender. Mas enfim, 264,71 centavos. E também mais R$ 50 que eu comprei depois um pouco de tempo dele ter caído novamente. A renda fixa, onde fiz 2 depósitos de 100 cada um, em semanas diferentes, totalizando R$ 200. Pronto, pessoal, é isso. No caso aqui, vamos abrir a apresentação de resultados das empresas que eu tenho. Mostrar para vocês um pouquinho do que eu espero sobre essas empresas que eu estou investindo. No caso aqui, vamos começar pela Klabin, onde aqui ela mostra o desempenho dela. Não sei se vocês conhecem, Klabin, ela é uma das maiores produtoras de celulose e papéis no geral. Ela é uma dona de vários terrenos com madeiras, tá? Aqui vemos o desempenho dela, tá? Onde a fibra curta dela chegou a 296 mil toneladas e a fibra longa 1.108 mil toneladas. O EBITDA dela ajustado ficou na faixa de 1,8 bilhões, número expressivo de EBITDA. Isso que me fez aqui o resultado dela, tá? Em comparação ao quarto trimestre do ano passado, ela teve uma valorização de 1% no volume de vendas. A receita líquida dela caiu em 1% referente ao trimestre do ano passado. O EBITDA dela ajustado ficou nos mesmos patamares, tá? Agora, se compararmos ao ano passado, o volume de vendas dela subiu 4%. A receita dela líquida subiu 5% e o EBITDA dela em porcentagem subiu 1%, mas em números subiu 7%. Vemos aqui também a dívida líquida dela controlada, que segue nos seus patamares de 3% em relação ao EBITDA. E no caso aqui, cronograma de amortização da dívida dela, onde vemos que a maior parte da dívida dela está em 2029. Temos ainda essa posição em caixa para ela quitar as dívidas dela, ou fazer algum investimento, ou qualquer outro tipo de coisa. Que temos também os proventos que ela distribui em milhões, considerando o regime de caixa. E a política de dividendos dela, que é de 10 a 20% do EBITDA ajustado. Passando aqui para uma das maiores marcas que temos aqui no nosso Brasil, a Grendene, que ela é dona de todas essas marcas aqui, a Melissa, Hayden, Grendene Kiss, Ipanema, Cartago, Pega Forte. Pronto, aqui vemos o volume de vendas em milhões. O mercado externo, temos essa parte amarela, onde teve uma queda de 14%. O mercado interno, onde vemos essa parte azul que teve uma queda de 21%. Receita bruta que foi de 915 milhões, onde vemos o mercado externo, essa parte amarela de 214, teve uma queda de 9% para 294. Mercado interno, onde temos essa parte em azul, 829,
teve uma queda de 13% para 721,10. Lucro bruto, 318 milhões. Também temos uma queda no decorrer do referente ao quarto trimestre do ano passado. O resultado líquido recorrente de 286 milhões. Apesar de termos esse lucro líquido recorrente menor, temos uma margem melhor, então isso significa que a empresa está ficando melhor em questão de margem. Pronto, aqui conseguimos ver também a destinação de dividendos, onde a Grandene Controladora propôs pela administração referente ao exercício de 2025, dividendo prescrito 7,775, dividendos pagos antecipados em 2025 foi de 326 milhões e ainda continua com saldo disponível de distribuição de 83 milhões. Aqui passando para a Sonepar, conseguimos ver que os investimentos dela são no valor de 789 milhões, uma alta de 46% referente ao quarto trimestre do ano passado. E referente ao ano, uma alta de 38%. A eficiência operacional, no caso da inadimplência, está 0,6, bem abaixo do normal. A performance financeira, a receita líquida teve um aumento de 0,5%, referente ao quarto trimestre do ano passado. 5,2% referente ao ano passado, tá? No geral. As margens ficaram menores, referente ao quarto trimestre do ano passado. E referente ao ano todinho do ano passado, ficou 6,3 pontos percentuais a mais. Na parte de resultado operacional, tivemos um aumento no volume medido e no volume faturado em 1% cada um. No esgoto, tivemos um aumento de 2,6 em volume coletado e em volume faturado tivemos um aumento de 2,6, gerando 478,2. Ligações, tivemos um acréscimo de 0,3 em 2025. Aqui conseguimos ver o resultado acumulado. A receita líquida dela em 2023 foi de cerca de 6 bi, enquanto em 2024 tivemos um aumento de 8,8. Em 2025 tivemos um aumento de 5,2 referente ao ano passado. O EBITDA também vem crescente, 3,9 e 0,9. Lucro líquido em 2023 foi de 1 bi 503, em 2024 foi de 1 bi 545, um acréscimo de 2,8. Para 2025 tivemos um salto incrível de 34% no lucro líquido. Aqui conseguimos ver os investimentos que ela anda fazendo, tá? De 2024 para 2025 tivemos um salto de 38,8% no investimento que ela está fazendo, em torno de 2 bi e 600. Composição de investimento, ela tá, no caso em 2025, ela está investindo mais em outros, mas ainda continua com sua grande presença na água e esgoto. Aqui conseguimos ver a dívida líquida dela e a alavancagem. A composição da dívida, onde ela tem parte em euro, parte em IPCA e TR, IPCA FIP também. Temos aqui o custo do capital, onde está em 12%. Geração de caixa, que está em 154,4% a mais do ano referente ao 2024. Um salto muito grande. Aqui, pessoal, vamos aqui para o 3 tetos. Lucro líquido recorrente de 809 milhões em 2025. Resultado consistente impulsionado pelo segmento de grãos. Como eu falei para vocês, né? Ele é uma empresa que foca mais na parte antes do agro. Basicamente é onde ele fornece a semente, também os adubos e várias outras coisas, tá? Envolvendo a agricultura. A distribuição geográfica em expansão, o Mato Grosso representando em torno de 50% de todas as vendas. E ela está com um processo de investimento para a expansão dela muito grande. Destaque, temos a receita líquida dela que cresceu referente ao quarto trimestre do mês passado, 13,3%, uma alta muito legal. Referente aos 12 meses que foi passado, de 28,1. Lucro bruto, temos aqui 2 bilhões 851 milhões, uma alta de 30% referente a 2024. Um EBITDA ajustado de 1 bilhão, de 2,3%. Lucro líquido de 809 milhões referente ao ano passado, tá? Ficou 6,9% a mais. Aqui vemos a parte que ela trabalha entre os insumos, os grãos e a indústria. Temos aqui bem diversificadozinho a parcela de onde ela toma essa receita líquida por segmento. 7%
uma alta de 7% nos insumos, uma alta de 34% nos grãos e na indústria 7%. Pronto, aqui conseguimos ver os investimentos que ela tem fazendo. A indústria de etanol de milho no Mato Grosso, evolução importante para o Três Tentos com sua nova reivindicação. A fase final da licença iniciou a operação nas próximas semanas. As maiores perspectivas para 2026 é maior ritmo de abertura de loja, ampliação de indústrias concluídas, início de operação de primeira indústria de etanol da Três Tetos, incrementação de área canola do Rio Grande do Sul. Pronto, pessoal, aqui vamos também para a apresentação da Multiplano. Aqui conseguimos ver a Multiplano versus o Brasil. Basicamente, em vendas totais, a Multiplano segue à frente em comparação aos outros pares do Brasil, 158,7%. Vendas por metros quadrados também segue à frente dos outros pares no Brasil. A retrospectiva da Multiplano de 2025, temos aqui o lucro líquido de 1 bi, uma margem de EBITDA de 85%, uma EBITDA de 2 bi. Operacionais dela temos uma margem de 94%, uma taxa de ocupação de 96%, então vejamos que ela está quase 100%. Aqui temos a distribuição que ela fez de 1,02 centavos por ação sobre o juro do capital próprio, um crescimento anual de 8% em comparação a 2024. Temos aqui um dos fatores mais importantes que ela tem é a inadimplência líquida de 0,04, taxa de ocupação dela muito alta de 96,3%. Aqui também temos outra parte que ela também trabalha com esse tipo de coisa, que é a parte das residências, tá? Golden Lake fase 1 já foi entregue. A Golden Lake fase 2 também já tá quase terminando, já tá em período de vendas. Temos aqui um crescimento constante a longo prazo, onde vemos aqui as vendas delas saindo 4 bilhões em 2007, indo para 25 bilhões em 2025. A receita bruta dela que saiu de 369 milhões foi para 2,958 bilhões em 2005. O EBITDA dela que saiu de 175 milhões para 2 bilhões. E o lucro líquido dela que saiu de 21 e foi para 1 bi 141. Também temos aqui as principais expansões que ela está fazendo nos shoppings dela, tá? Temos lá no Parque Shopping Maceió, obras da expansão no Murumbim Shopping em janeiro de 2026. Uma no Parque Shopping em janeiro de 2026. Expansão também no BH Shopping. A licitação também na Barra de Shopping. Temos aqui também o custo da dívida dela, onde temos a maior parte dela em CDI, cerca de 95,9%. Temos também que ela está fazendo uma recompra de ações de 2 bilhões, gera retorno bruto de quase 1 bilhão. Aqui temos também o histórico de dividendos dela, onde só vemos que está crescendo com o decorrer do tempo. O último dela foi R$ 1,02. E temos o da Petrobras. Aqui vemos uma comparação que temos do referente ao Brent do petróleo, que no caso desse relatório gerencial, ele estava em 80 em 2024, 69 em 2025. Atualmente ele já deve estar em uns 80 dólares de novo. O lucro líquido em relação ao 2024, temos uma alta expressiva de 161%, uma alta muito grande. Também temos aqui as novas plataformas da Petrobras, que foi a FPSO Almirante Tamandaré, Búzios 7, passou a ser plataforma com a maior produção do Brasil em agosto de 2025 e alcançou produção de cerca de 240 mil barris por dia a partir de novembro de 2025. E Alexandre de Guimarães também teve a quinta plataforma do campo, P78, também outra plataforma, e a chegada da P79. Com isso, a produção de comercial de óleo e gás do Brasil subiu em 11%. Aqui temos os grandes projetos que ela tem, foco na execução e manter um patamar da Capex. Temos os projetos que ela tem, Búzios 6, 7, 8, 9, 10, 11 e Taipo 2, Sépia 2 e Mero 4. Temos a capacidade nominal em barris por dia de 180, 255, 180, a maioria de 255 e 180. Temos aqui alguns destaques: o índice de reposição de reservas orgânicas, a Petrobras sai lá em cima com 175. Temos aqui também a distribuição que a Petrobras vem fazendo. Os proventos do quarto trimestre de 2024 somaram 8,1 bilhões para ação de 0,62. Temos aqui também os destaques operacionais de 2025, onde temos novas descobertas. Tivemos 5 novas descobertas, 2 em Aram, 1 em oeste de Búzios e 1 em norte da Brava. Em Tartaruga Verde também tiveram 1.
uma aquisição diária, aquisição de 3 blocos exploratórios da Bacia de Pelotas, 10 blocos na Foz do Amazonas, 2 blocos no Pré-Sal e um bloco em São Tomé e Príncipe. Eles entraram também no ramo de energia solar no meio de uma joint venture com a Light, adquirindo 49,9% das subsidiárias da empresa do Brasil. Passando aqui para a parte da Marco Polo, temos aqui o perfil dela, onde a Marco Polo é uma empresa protagonista no mercado mundial de ônibus, referência em tecnologia e carrocerias e líder no mercado brasileiro. Fundada faz muito tempo, 1949. A receita líquida dela em 9,6 bilhões, tá? Lucro bruto dela de 2,31 bilhões e uma margem bruta de 25%. O lucro líquido dela é de 1,24 bilhões, uma margem líquida de 3,6%. Temos uma alta de 1,7% referente ao ano passado. Podemos ver que em alguns momentos ela deu uma queda e voltou, deu outra queda e voltou, mas ela está nos patamares normais ainda dela. Podemos ver que a produção da Marco Polo no quarto trimestre de 2025 teve uma baixa de 5,9% no Brasil, uma alta nas exportações, uma unidade externa de 2,7%, onde vemos os principais setores dela em regiões na África do Sul, deu uma queda de 6%. A Austrália subiu 36%, a China 141%, México deu uma queda de 47%, enquanto na Argentina subimos 121%. A distribuição da receita líquida por segmento, a Marco Polo, vemos que 41% vem de rodoviários, 6% temos de Banco Monel, X Peças e outro. Temos Voleire, que é 20%, Micro, que são os 6%, e urbanos, que são 22%. Conseguimos ver aqui a receita líquida total de 2 bilhões e 500 milhões, onde a receita no Brasil fica em torno de 1 bilhão 450, receita de exportações 354 milhões, receita no exterior 760, a margem bruta dela boa, 26%, o EBITDA também 16%, o lucro líquido 13%. Em perspectiva, temos os proventos, a política de proventos de exposição recorde os proventos em 2025 de 15%, um payout de 94%. Temos aqui um dos melhores cenários que ela pode acontecer, a redução das taxas de juros no Brasil pode afetar o posicionamento no mercado. Operações internacionais seguem em destaque, crescimento sequencial da eficiência. Aqui temos a receita líquida dela, que só vem a crescer. Desde 2016 até 2025, temos a receita líquida dela que só vem a crescer. De 2016 era de 2,574 bi e hoje em dia temos 9 bilhões de receita líquida. Lucro e margem bruta dela, temos aqui os 26% dela atualmente. Na época, no quarto trimestre de 2024, temos 24%. Tivemos uma queda no primeiro trimestre de 2025, onde ficamos em 22%. EBITDA e margem no quarto trimestre de 2024 tivemos 17,3%, enquanto nesse mesmo trimestre de 2025 temos 16,6%. Uma queda. Aqui temos o lucro líquido por ação, onde representa o que basicamente o acionista vai estar ganhando com referência ao que a empresa está fazendo, quanto ela está gerando de lucro. Nesse trimestre tivemos 27 centavos por ação. Aqui vemos o endividamento dela, que em 2006 não passava de 1% do EBITDA lá. Em 2007, 2 e 3% do EBITDA. E hoje em dia estamos com 0,2% do EBITDA. Aqui temos o juros sobre capital pelo dividendos, 100 milhões. Hoje em dia estamos com 0,94%. Aqui temos o Banco do Brasil. Aqui temos o principal destaque que temos no Banco do Brasil, que há um tempo atrás ela sofreu problemas com a questão do agro, que estava inadimplente. E vemos essa queda aqui, onde antes ele lucrava 9,6 bilhões e hoje em dia está com seus 5,7. Aqui conseguimos ver o lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2025, onde tivemos 7,4 bilhões de reais, enquanto no quarto trimestre de 2025 tivemos 5,7 bilhões de reais. Uma alta referente ao terceiro trimestre, né, que eles estão comparando ao trimestre passado, de 51%. Aqui temos o cenário macro de 2026, onde é o que o banco espera para 2026, com a taxa Selic a 12%, o desemprego a 6%, uma inflação de 4,2% abaixo do teto da meta, um PIB 2% a mais e um câmbio de 5,50,
onde o dólar vai estar esses preços. O guidance para 2026, ela acredita que a carteira de crédito dela vai ficar 0,5 e 4,5 maior. A margem financeira bruta dela acredita que vai ficar entre 4 e 8%. O lucro líquido ajustado dela, ele imagina que vai ficar entre 22 e 26%. O lucro líquido ajustado dela, ela acredita que vai ficar em 22 e 26 bilhões. Aqui passamos para o lucro líquido ajustado dela, onde vemos aqui no quarto trimestre de 2024, onde tivemos 9 bilhões de lucro. Logo em seguida tivemos a queda por conta da inadimplência do agro. Viemos em sequência aqui em 3,8 bilhões nos 2 trimestres do banco. No quarto trimestre ela deu uma valorizada em 51%. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele like e me acompanhe nos próximos vídeos. Até o próximo mês. Valeu!